Oi, me chamo Pietra e sejam bem-vindos ao canal Pietra Rise. Hoje vamos falar sobre os diferentes povos do Brasil. Devido às grandes dimensões do Brasil e à história da nossa formação, nosso país apresenta grande variedade geográfica, ou seja, variação linguística, como na imagem abaixo. Mas mesmo que existam grandes diferenças entre os lugares, eles têm algo em comum. Nós brasileiros nos reconhecemos pelos nossos hábitos, costumes, como o nosso idioma, o português. Ainda que haja muitos sotaques e palavras específicas que variam de região para região, a língua é um elemento que nos une. Vamos falar sobre os nativos da Terra. Não se sabe o tamanho exato da população indígena que ocupava o território brasileiro quando os colonizadores portugueses desembarcaram. Algumas estimativas mencionam 3 milhões, a maioria vivendo no litoral, outras 10 milhões. Os indígenas apresentaram aos colonizadores portugueses diversos alimentos obtidos da terra ou feitos por eles. A língua portuguesa falada no Brasil foi enriquecida ao longo dos tempos com uma grande quantidade de palavras indígenas, a maioria de origem tupi-guarani. Também foi com os indígenas que os colonizadores aprenderam a extrair o pigmento vermelho do pau-brasil, dando início à primeira atividade econômica do Brasil colonial. Em 1534, Portugal dividiu as terras da colônia em capitanias hereditárias que foram doadas a nobres portugueses com o objetivo de explorar a terra e promover seu povoamento. Lentamente, os colonizadores europeus ocuparam porções de terra no litoral e surgiram as primeiras vilas. Aqui estão algumas imagens representando. Outros grupos europeus também contribuíram para a formação do povo brasileiro, como os italianos, os alemães, entre outros. Estes se fixaram principalmente no sul do território, onde formaram pequenas e médias propriedades cultivando vários produtos e utilizando mão de obra familiar. Os povos africanos também tiveram grande participação na formação do povo brasileiro. A origem desse traço cultural é a grande quantidade de africanos trazidos forçadamente para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, minas de ouro, diamante e plantações de café desde o início da colonização. Alguns historiadores afirmam que a cultura africana é marcada pelo otimismo, pela coragem e pela musicalidade, e que essas características forjaram a maneira de andar e de falar do povo brasileiro. A presença de diversos povos africanos favoreceu a origem de religiões tipicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Impedidos de cultuar seus orixás, os africanos e seus descendentes passaram a associá-los. A união de religiões diferentes é conhecida como o sincretismo religioso. Aqui está outra imagem para representar. Outra característica marcante da cultura afro-brasileira são alguns ingredientes e temperos que enriquecem a culinária do nosso país. De acordo com dados do IBGE, órgão público que realiza pesquisas relacionadas à população brasileira, somos cerca de 210 milhões de habitantes no nosso Brasil. Falamos a língua dos nossos colonizadores, o português, misturada a diversas palavras indígenas e africanas, e com variados sotaques regionais, mas nós sentimos pertencentes a um só povo. Um exemplo de comida típica africana é a feijoada, que encontramos aqui no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e comentar o que achou. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Beijo da Pi!